Tem gente que olha e fala assim, que maravilha, vou botar o meu agente e vou pra praia. Eu vou jogar um videogame, eu vou fazer o que for. E vai ter uma vertente de pessoas que vão olhar e falar, eu quero criar cada vez mais agentes para não fazer só o meu trabalho, mas fazer o meu trabalho e mais de diversas outras coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não consigo, porque eu não tenho tempo, né? Eu consigo olhar, eu vislumbro os próximos meses, os próximos anos como algo extremamente disruptivo e até os problemas que a gente vive hoje, há 3 meses atrás a gente vivia muito mais forte, hoje em dia já não vive tanto, né? Eu fico assustado, sim, com a velocidade que as coisas andam, né? Mas quando eu começo a falar e conversar com outras pessoas de mercado, de empresas, eu vejo que todo esse ponto que eu estou inserido, todo esse meio que eu estou inserido, não é a realidade para muitas pessoas. Né? Por enquanto? Por enquanto, sem dúvida. Por isso eu acho que talvez não seja tão disruptivo, tão veloz para o mercado virar por completo. Diz-me uma coisa, tu tens medo de perder o teu trabalho e comprar a IA? A análise crítica implica muita experiência, não é? Muita experiência também. Isso significa que os jovens que acabaram de sair da universidade, que não têm essa experiência, vão estar bastante prejudicados neste mundo, não? Hoje com a IA você senta com ela, discute, busca caminhos, tenta resolver o problema, vê as melhores formas, faz um planejamento de implementação, coloca o MVP, já consegue ver o valor, enxergar os impactos e falar, isso é válido ou não é válido, e descartar ou seguir para frente. Que perfil é que tu procurarias se quisesses contratar alguém para trabalhar como um colaborador neste âmbito da inteligência artificial? Sim, verdade. Quais são as soft skills que tu mais aprecias? De extremo caos, vamos dizer assim. Como é que a pessoa reage numa situação de um extremo caos? Pronto, o código em si já não diferencia produtos. Isso. Mas o que diferencia é a visão de produto, visão de produto e do conhecimento do negócio também. Não é? Exatamente. Estuda e entende como a IA está mudando no dia a dia e mete a mão na massa. Bem-vindos a mais um podcast para bom entendedor. Eu sou Ricardo Ribeiro e tenho o prazer de ter comigo hoje o Pedro Cunha Campos, que é Chief Product Officer da TESS AI e que está a construir uma plataforma de agentes IA para empresas, apoiada por fundos de capital de risco. Não é? Portanto, isto é francamente interessante. Portanto, como é que a IA vai alterar o trabalho das pessoas, o mercado do trabalho? Boa. Primeiro, prazer em estar aqui com você, Ricardo, e bom falar aí com o seu público também. Então, esse é um tema que eu acho que está pairando por todos os mercados, né? Não é só no mercado de IA, como que os agentes vão impactar nesse mundo, né? Esse mercado de IA. E em experiência própria, o que eu venho sentindo é justamente que tudo vai mudar. Todas as formas de trabalho vão mudar, todos os cargos eles vão ter que ser alterados, né? Bem, todos não será, quer dizer, o pedreiro vai ter que continuar a partir a pedra, não é? Sim, talvez o pedreiro, talvez essas e outros que tais, não é? Exato. As atividades manuais, enfim. Eu já discuti um pouquinho sobre esses conteúdos, até mesmo a gente conversa, sobre agentes de IA, né? A gente fala sobre o trabalho intelectual que a IA hoje está conseguindo fazer, que antes, em todas as revoluções industriais que a gente viveu, não era esse papel, né? Era sempre para o trabalho manual. Mas existe também uma vertente que está vindo com muita força dos robôs com o IA. Sim, e então, esse pode afetar. Pode afetar, sim. Exatamente. Claro. Eu vi um vídeo que eu fiquei assustado de... se não me engano, foi lá na China... e que tinham robôs dançando junto com crianças. E é curioso porque não é aquele processo em que o robô eles têm todo o workflow construído e ele performa ali perfeitamente. Era um bípede dançando e interagindo com o ser humano. Então, quando a gente vê esse tipo de situação em que uma criança pode simplesmente fazer um movimento um pouquinho diferente e o robô conseguir se ajeitar em segundos, né? Então, ainda assim, em trabalhos manuais pode ser que afete bastante, sabe? Portanto, e então como é que achas que vai alterar na prática?
Então, vai substituir? Vamos deixar de trabalhar, por isso simplesmente? Essa é uma dúvida que acho que paira na cabeça de todos. Muita gente gostaria de deixar de trabalhar. Muita gente. Mas eu acho que seria bastante aborrecido, por ser franco. Exato. Se a gente pegar o cenário, né? Poxa, a gente vai pegar agentes de IA que vão automatizar o seu dia a dia de trabalho. Tem gente que olha e fala assim, que maravilha, vou botar o meu agente e vou pra praia. E eu vou jogar um videogame, eu vou fazer o que for. E vai ter uma vertente de pessoas que vão olhar e falar, eu quero criar cada vez mais agentes para não fazer só o meu trabalho, mas fazer o meu trabalho e mais de diversas outras coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não consigo, porque eu não tenho tempo, né? Sim. Um dos problemas disto é que neste momento, pelo menos, a inteligência artificial falha bastante, não é? É a minha experiência pessoal que tenho usado bastante e além disso, e posso corroborar aquilo que tu disseste. Há coisas que eu não pensava fazer, mas gostaria de fazer e que consegui fazer por causa da inteligência artificial que adiantou muito o serviço. Mas noto que muitas vezes aquilo emperra, não é? Sim, tem suas limitações, sem dúvida alguma. Mas quando eu olho para o futuro, eu consigo enxergar, olhando pelo menos para os 3 últimos anos que a inteligência artificial veio com mais força, desde lá da OpenAI em 2022, 2023, né, iníciozinho de 2023, a evolução de lá para cá é algo que eu consigo olhar, eu vislumbro os próximos meses, os próximos anos como algo extremamente disruptivo e até os problemas que a gente vive hoje, há 3 meses atrás a gente vivia muito mais forte, hoje em dia já não vive tanto, né? Sim, é verdade, mas isto pode chegar a um patamar e já não vai mais. Não tem que... Isto do mito do progresso indefinido, sabes que já falhou muitas vezes da história. Sim. Não é? Portanto, a coisa pode chegar a um limite, esbarrar e já não passar ali. Mas, enfim. Sim. Agora, achas que esta transição para trabalhos com a inteligência artificial vai ser uma transição suave? Ou vai haver uma disrupção real e dolorosa? Então, é curioso, né? Porque como eu estou trabalhando dentro desse meio e eu estou vivendo e acompanhando os grandes players do Vale do Silício, trabalhando e atuando e o que eles estão construindo, a gente tem conversas com o pessoal do Google, o pessoal da Anthropic, né? Semana passada tive com o pessoal do Minimax, que é uma IA chinesa, né? Como eu inserido nesse meio, eu fico assustado, sim, com a velocidade que as coisas andam, né? Mas quando eu começo a falar e conversar com outras pessoas de mercado, de empresas, eu vejo que todo esse ponto que eu estou inserido, todo esse meio que eu estou inserido, não é a realidade para muitas pessoas. Né? Por enquanto? Por enquanto, sem dúvida. Por isso eu acho que talvez não seja tão disruptivo, tão veloz para o mercado virar por completo dessa maneira. Mas o potencial é muito grande e é assustador como as coisas vêm evoluindo, sabe? Pois, diz-me uma coisa, o que é que faz a empresa em que tu trabalhas? O que é que tu fazes nessa empresa? Legal. Só para perceber, para ajudar a contextualizar um pouco. Legal. A gente criou, a gente está desde lá de 2023 com o primeiro protótipo da Tez AI, né? Desde o boom aí da IA generativa. Antes eu trabalhava numa empresa também de tecnologia de IA para marketing digital. Então a gente utilizava várias ferramentas de machine learning para todo o processo de otimizações de mídia paga, né? Então de anúncios no Google, Facebook e tudo mais. E aí a gente migrou para a parte de IA generativa, a gente já tinha conhecimento da parte de machine learning, de IA, já tinha um aprofundamento, clusterização, identificação de imagens, entre outras coisas. E a gente entrou mais no ramo da IA generativa, onde a gente viu que o futuro estava se instalando, né? E de lá para cá foi muito aprendizado, né? O mundo veio mudando, todos os aprendizados, você vê... OpenAI era a grande ferramenta do mundo, hoje a Anthropic com o Cloud Code veio com uma força estupenda e ultrapassou o número de usuários e de receita do próprio ChatGPT, né? Mas hoje a Tez ela está inserida no mundo de agentes. A gente vinha trabalhando desde o início nesse mundo de agentes, mas hoje a gente está começando a criar uma nova estrutura de AI Woman Workforce. Então, a gente está trazendo uma humanização de uma certa forma para a IA, para os agentes de IA, para trabalharem junto com você.
como se fossem seus companheiros de trabalho a todo momento em uma sala de reunião, em que você traz as tarefas, você discute com esses seus agentes e cada um tem as suas especialidades e seus conhecimentos, com uma memória persistente, uma memória já consolidada entre eles, né? Então é engraçado, você pode conseguir colocar para que uma hora específica eles entrem em uma sala de reunião e eles discutam sobre um tema para conseguir resolver o problema que você está passando. Então vai até de encontro com o que eu estou vendo aqui do mundo da IA, né? Em que a gente vai acabar mais construindo agentes e gerenciando eles do que necessariamente botando a mão na massa. Então, de uma certa forma, por mais que a IA tenha todo o processo criativo, ele é um auxiliar para você tomar as decisões. O humano segue tomando as decisões do dia a dia para conseguir fazer o trabalho acontecer e gerar o melhor resultado. Não. Bem, talvez por enquanto. Por enquanto. Mesma coisa, tu tens medo de perder o teu trabalho para a IA? Eu acho que não, porque no momento em que a gente está trabalhando com a IA, eu acho que cabe a gente ter ver as oportunidades que estão na nossa frente de utilizar ela para gerar valor, porque no final o nosso trabalho não tem a ver com o job description nosso, ou a tarefa que a gente faz ou que a gente não faz, mas sim sobre gerar valor. Não importa se eu estou no cargo de diretor de produto, no cargo de vendas, no cargo do que for. Se eu estou gerando valor, eu acho que esse é o impacto ideal. Sim, mas se chegarem à conclusão, o teu chefe, por exemplo, que consegue tirar mais valor usando uma ferramenta artificial em vez de te usar a ti, não é? Isso és devidamente despedido, não? Não necessariamente despedido, Ricardo. Eu vejo assim que a skill de... Primeiro, estar inserido nesse mundo, o conhecimento de como a IA funciona, quais são as suas fraquezas e os seus potenciais, como você consegue utilizar ela no dia a dia. Eu acho que essa skill não é uma skill necessariamente de um diretor de produto e que não necessariamente afeta o seu cargo, né? Então, quando você está numa área de dados, por exemplo, poxa, eu consigo colocar um agente hoje, a gente utiliza dentro da TES, para colocar um agente para analisar nosso banco de dados e resolver e tirar uma informação nossa para a gente, né? Mas o quanto essa informação vai gerar o valor para a empresa em si, aí é o outro lado. Aí eu acho que começa a entender como que você consegue utilizar melhor a ferramenta da IA para conseguir resolver os problemas do dia a dia. E mais do que ele vai solucionar 95% das minhas tarefas, 100% das minhas tarefas diárias, mas no final quem toma a decisão, quem traz os insights, quem consegue expandir ainda mais esse meio é o humano, sabe? Pelo menos para já, diria eu, não é? Sim. Porque as coisas estão a avançar a um ritmo muitíssimo grande. Claro que eu sei, conheço bem as limitações da IA, porque eu utilizo habitualmente, diariamente, e, portanto, no meu trabalho, e não só no meu trabalho, para outras tarefas. E, portanto, conheço as limitações, mas sei também que, a partir de certa altura, pode-se atribuir a própria decisão à inteligência artificial, não é? E, portanto, no fim do dia, aí o ser humano pode ser descartado de alguma forma. Não é? É um risco, parece-me a mim. Assim, eu concordo, mas que ele pode tomar decisão, chega no momento em que toma a decisão, só que ainda assim, toda a experiência minha das limitações atuais, mas também olhando para o futuro, eu vejo que é como se fosse um funcionário seu também, em que ele está tomando as decisões, às vezes ele toma uma decisão errada, você tem que falar, opa, não, esse caminho não foi legal, Sim. A gente precisa ajustar essa rota, entende? Pois, às vezes um funcionário pode se tornar tão bom que substituiu o dono, o chefe dele, não é? Agora, no Wall Street Journal li um artigo a semana passada, ou algo assim, em que dizia que a reação das empresas, obviamente empresas americanas e empresas com algum volume, não é? Mas a reação das empresas são de dois tipos em relação à inteligência artificial. O primeiro tipo é que os líderes da empresa chegam à conclusão, bem, eu consigo fazer aquilo que temos feito até agora, mas com muito menos gente, não é? E, portanto, usando a inteligência artificial, faço o mesmo com metade das pessoas, portanto, despede-se
os outros. Não é? Sim. Isto é uma das reações que tem havido. E há outra reação que é, acho, bastante mais positiva, que é, bom, eu com a inteligência artificial e estas pessoas que eu tenho, eu consigo fazer muito mais, não é? E, portanto, em vez de continuar a fazer o mesmo com menos recursos, o que fazem é mais com os mesmos recursos. E isso significa que não despedem ninguém, não é? Sim. Também significa que não contratam ninguém. E esse é um dos problemas digamos, do mercado atual, nos Estados Unidos, do emprego, não é? Eu estava vendo, é curioso, porque essa é uma dualidade que a gente está passando, se a gente vai contratar mais, se a gente fica com o que a gente tem ou se a gente demite algumas pessoas, né? Acho que tem skills que estão chegando, que estão sendo mais valorizadas nesse momento, assim como aconteceu no passado com diversas revoluções, que algumas skills começaram a ser requisitadas a mais do que outras, né? Na época que existia a pessoa que fazia cálculo antes da calculadora aparecer, né? Então tinha uma pessoa lá na empresa que só fazia cálculo, né? E ele foi substituído depois do momento daquilo. Mas do mesmo jeito, esse profissional que fazia cálculo, ele não perdeu o seu valor, porque ele já tinha tanta experiência em muitas outras coisas que ele poderia utilizar outras skills para ele conseguir atingir um objetivo maior. Mas sobre essa questão de contratar ou não contratar, né? É uma dualidade que eu venho passando hoje. Eu olho para a empresa, para o time e falo, poxa, o que eu faço? Eu construo um agente para resolver essas tarefas aqui minhas, ou eu contrato uma pessoa para me ajudar a talvez construir mais agentes e assim por diante, né? E aí é engraçado porque a gente vê a Anthropic, né, da Cloud, a dona da Cloud Code, lançando feature todo dia. E é um negócio... Lançando como? Features todo dia, sim, funcionalidades novas todo dia. E é meio surreal a gente olhar e falar, poxa, cara, bizarro, como é que eles funcionam? E eu estava assistindo uma entrevista de uma das Product Managers lá da Anthropic, e ela falou que dentro da empresa tem 40 Product Managers. E eu fiquei assim, meu Deus, né? Por que tanto Product Manager? Se a empresa que usa AI, que fala que uma pessoa, né, um diretor, que também foi uma entrevista que ele trouxe, consegue abrir 30 novas modificações dentro da plataforma por dia. Imagina, ele tem uma produtividade imensa. Como é que eles têm 40 Product Managers, sabe? Então, eu acho que ainda tem oportunidade, ainda tem meios de você conseguir construir... Tu és um Product Manager, portanto isso é promissor. Sim, exato. E que está ligado... Quer dizer, há uma coisa que é a imaginação para criar produtos novos, não é? Isso deve ser mais difícil de substituir pela inteligência artificial. Sim. Não é? Eu acho que uma skill que vem, que é o do futuro, eu estava conversando até com a minha esposa, que ela trabalha com RH, com recursos humanos e contratação, e todas as análises que ela vem enxergando de grandes empresas, de grandes consultorias apontando, é a análise crítica e a análise processual, pensamento processual, né? Mais do que qualquer outro tipo de skill em qualquer área, não importa qual seja. Se você tem um bom pensamento processual, se você tem uma boa análise crítica dos pontos que estão à tua frente, você consegue criar e automatizar a sua vida. A análise crítica implica muita experiência, não é? Muita experiência também. Isso significa que os jovens que acabaram de sair da universidade, que não têm essa experiência, vão estar bastante prejudicados neste mundo, não? Eu acho que é uma skill que não necessariamente ela vem da experiência, mas vem, obviamente, de muito estudo, sem dúvida alguma. Mas o pensamento processual eu acho que ajuda a transformar a análise crítica de uma forma mais rápida. Explica lá o que é isso do pensamento processual. Perfeito. É a ideia de você conseguir olhar uma tarefa e não simplesmente entregar ela, mas entender todo o fluxo até o processo de entrega dela e conseguir melhorar esse processo a todo momento. Então, é basicamente você conseguir não só seguir um passo a passo, mas conseguir melhorar esse passo a passo a todo momento, né? E olhar de uma forma processual a sua entrega e não de uma forma simplesmente de fazer o trabalho. Sim, né? Só colocar a diferença entre dizer quero que faças isto e saber quais são os passos todos para fazer aquilo. Claro que se uma pessoa indica uma série de passos à inteligência artificial, ela vai funcionar muito melhor. Exato.
Exatamente. Eu tenho até um caso que está acontecendo hoje. Agora a preguiça, como nós, desculpa interromper, a preguiça que às vezes nós temos de fazer esse trabalho inicial de preparar uma prompt, como se costuma chamar, assim bem preparadinha, acho que nos prejudica um bocado. Mas é a preguiça que temos que vencer. Exato. E nunca foi tão importante o planejamento, e tão rápido é o planejamento nesse momento, né? Hoje a gente faz planejamento das features e isso dura horas, né? Antigamente eu lembro da gente em reuniões de tecnologia, que a gente tinha a reunião de planning antes do sprint de 15 dias, a gente passava 2 dias planejando o que tinha que ser feito ou não tinha que ser feito. Hoje com a IA você senta com ela, discute, busca caminhos, tenta resolver o problema, vê as melhores formas, faz um planejamento de implementação, coloca o MVP, já consegue ver o valor, enxergar os impactos e falar isso é válido ou não é válido, e descartar ou seguir para frente. E essa implementação do MVP já sai em 1 dia ou 2, entende? Certo. Embora a minha experiência nesse tipo de processos recursivos de inteligência artificial também às vezes não é muito positivo, porque ele fica a enrolar num problema e não avança e parece que não sai dele. Eu sinto a necessidade de desliga e começa outra vez, não é? Porque... Sim, muitas das vezes isso acontece mesmo. Pelo contexto da IA, ela já ficou, vamos dizer, intoxicada. Exato. E a coisa não consegue mais fluir. E aí, mas de toda forma ainda é válido o aprendizado, Ricardo, porque já me deparei com essa situação exata que você trouxe e abri um novo chat, mas o importante foi tudo que eu aprendi conversando com aquele chat é reutilizado para o outro, entende? Sim. Mas temos que começar outra vez do princípio. Sim, mas é isso. Mas ainda assim dura poucas horas frente a 2 dias de 10 pessoas numa sala de reunião planejando as próximas tarefas. Claro, não é? Isso dá muito mais rendimento, obviamente. Exato. Agora, que perfil é que tu procurarias se quisesses contratar alguém para trabalhar como um colaborador neste âmbito da inteligência artificial? Sim. Então, realmente, essa é uma dúvida que hoje até paira sobre a minha cabeça todos os dias no processo de contratação, porque não é fácil, porque o mercado não está preparado, né? Quando eu disse realmente que tem pouca gente está inserida nesse meio como a gente e ao mesmo tempo tem muita gente boa no mercado, né? E eu estou olhando até muito mais para soft skills do que para hard skills, né? Então, muito mais para... Eu quero saber como que você consegue fazer um seu processo de aprendizado, quanto você consegue aprender mais rápido e gerar valor mais rápido. Então, vem do pensamento processual, vem da análise crítica, né, que a gente estava falando, do que necessariamente saber sobre UI, sobre UX, sobre coding, entende? Sobre discovering de AI. É mais sobre... por isso que às vezes eu acho que até um júnior pode agregar bastante, porque o júnior tem aquela vontade, aquela pessoa que saiu da universidade, tem aquela vontade de fazer acontecer, tem aquela gana, né? E que eu acho que quem hoje está inserido no mercado de trabalho já há bastante tempo acaba não tendo tanto quanto essa galera, né? Apesar de a gente conseguir, obviamente, desenvolver essa habilidade, né? Mas mesmo assim, a questão da experiência... Sim, faz diferença. Faz diferença, não é? Sim. Sabes que... há uma história real, porque é real, que há uns anos atrás, há 20, lá no meu departamento organizamos um jogo de futebol entre professores e alunos de física, não é? Professores de física, alunos de física. E aquilo, como seria de esperar, diria eu, os professores é que ganharam o jogo. Apesar dos alunos serem muito mais fortes, não é? Serem muito mais novos, terem muito mais resistência, até mais habilidade no jogo, não é? Não pensavam nas coisas, não tinham tática, eles iam a todas as bolas, corriam o campo todo, não é? Enquanto que as pessoas que têm que gerir um pouco mais as suas poucas forças tiveram que
passavam a bola, se viam que não conseguiam chegar, não faziam o esforço de ir à bola, porque não vale a pena, quer dizer, conseguiam gerir muito melhor os seus esforços. Não é? E isso é um bocado aquilo que costuma acontecer noutros campos, quando tens uma pessoa mais experiente e uma pessoa menos experiente. A menos experiente tem muito mais dinâmica, muito mais força, muito mais capacidades mesmo, não é? Mas o outro tem mais cabeça, por assim dizer. Sem dúvida alguma. Não é? Portanto, a gente contratou pessoas mais sêniores, né? Pessoas júniores também recentemente. E assim, isso é um fato que você traz, né? O sênior, ele traz uma experiência, traz um aprendizado, é uma forma de trabalho, até mesmo uma postura profissional muito diferente, né? Sim. Consegue lidar com os desafios do mercado de trabalho de uma forma muito mais simples do que um júnior. O júnior ainda acaba... E além de reagir de maneira, em geral, diferente às contrariedades, digamos, que vão aparecendo, as coisas, as dificuldades. Exato. Tem outra maturidade, no fundo, não é? Exatamente. Tu achas que a profissão de programador está em risco? Olha, eu tenho um grande amigo que é o Fábio, né? Até você conhece. E eu acho que não necessariamente... Eu acho que a profissão de programador acabou como a gente via antes. Isso já é um fato. Ela não existe mais, não faz mais sentido seguir atuando em coding da forma como era no passado, né? Esse é um fato. Mas as experiências e as skills que esses programadores têm e que eles adquiriram em todo esse processo, como você mesmo disse, são muito úteis, né? Até mesmo porque se a gente fala assim, poxa, a profissão de programador acabou, né? Mas aí você chega e vê um monte de pessoas fazendo vibe coding por conta própria. E aí eu estava numa reunião com o pessoal do Google ontem, e eles falando, olha, fiquem atentos porque a gente está recebendo muita gente falando sobre vazamento de API keys, né? Então, daquelas chaves de API para que você possa usar... Explica lá isso um pouquinho melhor. Perfeito. São chaves de API para você conseguir utilizar as ferramentas, por exemplo, do Google, o Gemini e tudo mais, fora da plataforma deles. Né? Então, via código mesmo. Sim. Utilizando da inteligência deles dentro do projeto interno seu. Portanto, um programa que utiliza a inteligência artificial, mas de uma forma externa. Não é? Exato. É como se eu construísse o meu software e eu quisesse colocar o Gemini ali para trabalhar em algum não processo. Aspectos, não é? E depois volta-me o código. Exato. E depois retorna o resultado, né? E aí você precisa de uma chave de API para poder se conectar com essas plataformas, né? E receber a informação deles. E eles falando, olha, a gente não é culpa nossa, não tem responsabilidade nenhuma nossa, mas vazaram essas chaves e tem gente utilizando, porque você é cobrado, né? A cada requisição você tem um processamento e há uma cobrança para você. E eles trouxeram que, poxa, a gente está recebendo diversas pessoas aqui dizendo que está tendo gastos enormes com coisas que eles não estão usando. Vazaram quer dizer que foram roubadas. Foram roubadas, exato. Em projetos. Eu não estava a perceber o conceito de vazar. Exato. Ok. Em projetos do GitHub. Então, pessoas pegaram esses API keys e estão utilizando do dinheiro de outras pessoas para processar a mesma ferramenta, né? E isso é fruto do vibe coding, porque muitas pessoas criam o seu próprio projeto no GitHub, não têm um conhecimento sobre segurança, por exemplo, toda a camada de segurança, abre um projeto no GitHub público, com as API keys abertas, ou até mesmo no front-end, entende? Então, facilmente, muitos projetos que não têm essa camada de um programador próximo para auxiliar nas melhores decisões, né, pode deixar aí alucinar e fazer essas decisões erradas, né? Certo. Bem, mas, é preciso ter conhecimentos de informática, saber desses riscos, mas de facto isso é muito diferente daquilo que eu aprendi a programar quando era novo, não é? No curso, não é? Aprendi Fortran, por exemplo. Sim. Na altura ainda era Fortran 77, para teres uma ideia de como já tenho uma certa idade. Sim. Não é? Mas, enfim, quer dizer, eu estou a pensar nos muitos alunos de engenharia informática, que saem aqui da Universidade de Minho, por exemplo, mas de outras universidades. Quer dizer, se calhar
o programa, com certeza que muito do que eles fazem passa por aprender a programar, escrever código, não é? Não sei, se calhar não estás por dentro mas isto não serve para nada, serve para pouco, digamos, não é? Hoje em dia me parece portanto, assim. teriam que mudar o curso, o que aprendem, não é? Eu vejo dessa forma. Embora depois queres supervisionar, se não percebes para vir daquela linguagem de programação, a fazer a verificação, se calhar não é fácil. O que o mercado de IA está falando hoje, né? Mas a gente tinha aquela briga, aquela luta por qual é o modelo mais inteligente do momento, né? E a visão do mundo de IA mudou um pouco para qual é a infraestrutura, qual é o harness, né? Que é o que está sendo dito, né? Qual é a estrutura agêntica que está rodando por trás. Porque o modelo ele pode ser muito inteligente, mas ele vai tomar as decisões que podem por ali. O trabalho braçal do coding, ele consegue resolver. Agora, toda essa estrutura processual precisa de um harness, precisa de uma infraestrutura por trás de múltiplos agentes para conseguir atuar em todas as áreas, para conseguir fazer o resultado sair de verdade. E esse harness, ele é uma camada que eu acho que um programador ele consegue aprofundar muito, né? O código em si, e aí se a gente puder falar, eu trouxe Fortran e todas as outras linguagens de códigos, são tudo lógica. É tudo uma lógica até mesmo tipo, processual, sabe? Então, quando a gente vê uma lógica processual, a gente pensa em pensamento processual, você pensa em análise crítica para entender o que está acontecendo. E eu acho que acaba caindo no mesmo caminho que eu estava levantando, em que é mais sobre você avaliar o trabalho, entender como é que está sendo feito, aprender com isso, porque a gente não pode delegar no momento que você delega todo o conhecimento para IA e todo o processo para IA, você nunca vai conseguir evoluir no uso da IA também, de uma certa forma, né? Eu aprendi, eu não sou da área de programação em si, eu sou da área de produto, né? Mas eu aprendi a programar e ler código com a IA fazendo para mim. Eu pedindo para ela escrevendo, eu olhando, entendi. É assim, sim, dessa forma que funciona, né? E para as próximas coisas, eu já soube indicar para ela melhor como ela deveria agir, entendendo outros aprendizados que eu tive com outros projetos, com outros desafios, né? Então, esse processo de codar não é bem mais o grande desafio, você saber quais são as funções, como que é a linguagem, como você vai escrever e tudo mais, mas sim, e aí eu acho que no processo de aprendizado também, de escrita de código aí nas universidades, você é forçado a aprender essa lógica muito mais do que saber as funções, né? Sim, claro, o que se aprende no curso de informática não é só programar, nem pouco mais ou menos, é a estrutura, a filosofia que está por trás do computador, as estruturas de redes também, etc. É muito mais do que isso. Exato. Agora, há quem preveja que o número de defeitos no software vai aumentar 2.500%, não é? Por causa da inteligência artificial, não é? Sim. Teste um exemplo concreto, não é? Mas embora de segurança, não é? Tu achas que isto não vai ser um problema? Quem é que vai ser responsável por isto depois? Sim. Destes erros, destes bugs? Obviamente, quando a gente já vê as coisas públicas, a coisa já explodiu de uma certa forma que até os mesmos grandes já sabem, né? E curioso, quando você pega a Anthropic com o Mythos, Cloud Mythos, que é um modelo que ainda não foi nem lançado, né? O grande diferencial, um grande ponto que ele veio como diferencial do modelo é a questão de segurança. Ele conseguiu hackear coisas, encontrar falhas de segurança em sistemas que eram extremamente seguros. E a empresa que recebeu esse relatório nesse processo de teste assumiu, falou, cara, realmente ele conseguiu encontrar uma falha muito fácil. Isso pode ser usado para o bem quanto para o mal, porque no momento que você encontra a falha, você corrige a falha. Sim, né? Claro, evidentemente. Exatamente. A questão é que os bons encontrem a falha antes dos maus. Exatamente. Exatamente.
Isso já é assim, não é? Hoje em dia. Exato. A diferença é que isto facilita imenso em encontrar esses defeitos. Exato. E aí eu acho que é onde o mercado está olhando e falando, existe esse problema, a IA está gerando muito código, está tendo um over-engineering, né, no processo. Vira e mexe eu olho, eu falo, bota um modelo um pouquinho mais fraco para fazer o código, para economizar um pouco mais. Acho assim, a tarefa é muito simples. Às vezes era para mudar um texto aqui e acolá, e ele escreveu 100 linhas de código. Eu falei, meu Deus, tem algo de errado aqui, literalmente, porque ele escreveu muito mais código do que era necessário para o processo. E no momento que eu passei para um modelo maior, mais forte, eu falei, olha, eu queria que você revisasse, porque me parece estranho isso daqui. E ele falou, realmente foi um over-engineer completo, não precisava de tanta coisa para realizar essa tarefa. E isso gera exatamente as falhas de segurança. Quando a gente tem essa complexidade do volume de código sendo escrito pela IA, depois ela começa a se perder durante o processo e as falhas de segurança começam a aparecer. E quanto maior o projeto, mais fácil é que isso aconteça, não é? Quanto? Maior o projeto. Isso, não é? mais fácil de você da IA. Eu, a semana passada, depois pedi à inteligência artificial para fazer um pequeno programa, mas aquilo que eu fiz quando ele acabou de produzir o programa, disse, agora verifica e procura bugs no programa. E ele próprio, mesmo com a ferramenta, encontrou 3 bugs. Exatamente. Não é? Mas agora parece que está a funcionar bem, portanto vamos ver. Não é? Mas isso está completamente relacionado ao harness que eu comentei, né? Você ter o agente que coda, o agente que revisa. Neste caso era o mesmo. Sim, completo. Podia ter posto noutro, com certeza. Sim. Eu tenho a prática até de fazer o planejamento da tarefa, né? Eu passo todo o processo de planejamento, peço para ele escrever o plano de implementação. Sim, depois eu pego aquele plano, abro um novo chat e pergunto, o que você acha que poderia melhorar? Aí ele encontra diversos prontos de melhoria. E usas o mesmo. Usas no mesmo software, digamos. Isso, no mesmo software, mas só que com modelos diferentes. Claro. E modelos diferentes muitas das vezes também. Tá? Ok. Então eu uso o Claude para desenvolver, por exemplo. Eu penso que uma evolução da inteligência artificial é precisamente ele fazer esse processo automaticamente. Não é? Sim. Aliás, penso que já há qualquer coisa desse sentido. Exato. No Perplexity em concreto, penso que já há um método de fazer isso que tem todo sentido. Que é o que a gente está falando do harness, né? Esses múltiplos agentes que conseguem solucionar os problemas em volta do que existe. Existe um software que a gente vinha utilizando, né? A gente usa o Cloud Code e o Cursor para codar, para a parte de código, mas a gente também contratou uma outra ferramenta que se chama CodeRabbit, que é um agente única e exclusivamente para encontrar falhas e bugs dentro da plataforma. Então é exatamente esse processo, né? Quando a gente abre finalizou a implementação, a gente abre e fala, vai lá, CodeRabbit pode avaliar o código para ver se você encontra algumas falhas. É legal porque ele encontra problemas de UX, problemas de acessibilidade em UX, encontra problemas de segurança, problemas de lógica, algumas instrumentações e debugs que você acabou deixando durante o processo dentro do código. E algumas limpezas ali que possam ser interessantes. Então, eu acho que é um pouco disso. Até o pessoal do Anthropic vem falando que toda vez que lançam um modelo novo, eles pegam o que já tinha sido criado e pega esse modelo novo e falam assim, analisa o que foi já criado, melhora e corrige e tenta fazer de uma forma mais adequada. Então, é esse processo contínuo. Olha, Vibe Coder Professional, AI Operations Manager, engenheiro de go-to-market, esses são empregos reais ou é marketing na prática? Olha, eu não consigo ver como o Vibe Coding, né, como um emprego. Eu vejo muito mais como uma... Por mais que seja uma tarefa que você faz, que você utiliza o código para poder fazer esse processo, mas eu vejo que é muito mais exatamente, é uma tarefa, não é uma profissão, não é um cargo, é simplesmente você pode, hoje em dia, né, a gente contratou uma pessoa de vendas lá para a empresa, completamente só vendas, né? E foi curioso, conversando com ele, depois ele entrando, falando, pô, Pedro, cara, eu antes de entrar aqui na TES, eu não tinha tanta inserção no mundo de IA, e em novembro do ano passado eu falei, poxa, cara, tem um trator passando aqui do meu lado e eu não estou enxergando, sabe? Tá arrancando tudo. E ele sem conhecimento nenhum de código,
criou e foi estudando um CRM, que são agentes que navegam no browser dele, no LinkedIn, e faz prospecção de empresas. Então, vibe coding, eu não vejo ele como uma profissão, como um cargo, mas sim como uma habilidade, porque até o vendedor consegue fazer coisas com vibe coding. E as pessoas colocam já no seu currículo vitae que são especialistas em vibe coding e coisas desse estilo? Sim, já tem gente que já coloca, exatamente. E tu valorizas isso? Olha, teve uma época que aí vai depender do projeto, né? Você vai ter que avaliar um pouquinho como a pessoa utiliza o vibe coding. Eu utilizo o vibe coding e criei um produto que não gerou valor. Para mim, não importa. É só uma habilidade, é um hard skill para mim, trabalhar com hard code. Agora, quais são as soft skills em volta desse profissional que conseguem gerar o valor e o impacto na empresa, né? Nos resultados de verdade. Quais são as soft skills que tu mais aprecias? Boa. Eu acho que, como eu vinha falando, a análise de crítica, né? Visão... as duas que eu vou ser repetitivo aqui, análise crítica e visão processual, esses são pontos importantes, mas eu acho que o processo de maturidade do ser humano, as grandes transformações que estão acontecendo e conseguir ter a flexibilidade para viver essas transformações na velocidade que elas vêm, eu acho que essa é uma skill que eu venho valorizando muito, né? O quanto a pessoa consegue se renovar e se reaver dentre um conflito e uma situação de extrema, como é que eu posso dizer? De extremo caos, vamos dizer assim. Como é que a pessoa reage numa situação de um extremo caos? Antes de experimentar, é difícil de responder a isso. Lógico, sem dúvida alguma. Mas eu acho que esse é uma skill que vem... Quando se fala em soft skills, também se costuma falar em relações humanas, por exemplo, o modo como lida com as outras pessoas. Sim. Enfim, isso também tem em conta. Sim. Apesar da inteligência artificial, provavelmente não... Enfim, isso é uma coisa que não substituirá com certeza. Sim, Embora a gente pode colocar algum bom humor naquilo, mas se calhar é melhor não fazer isso nos programas, propriamente dito. Pode ser um bocado humor negro. A comunicação, assim, todas essas outras soft skills, eu acho que elas vão sair um pouco mais do mundo empresarial em si, pela relação que você tem com os agentes para algumas gerações de resultado. Obviamente, a liderança, todo o processo de comunicação, de entendimento, de empatia, tudo isso vai ser importante durante todo o dia a dia de trabalho. Mas as virtudes, toda a forma de como você lidar com o mundo, que hoje eu acho que a IA não vai ter uma capacidade forte de conseguir exatamente seguir isso, porque ela está treinada com zilhões e zilhões de dados, não necessariamente vai agir da forma mais correta. Mas acho que esse conhecimento mais filosófico de entendimento do mundo, ele vai ter valor não só para o emprego, mas para a vida pessoal de todos, né? A gente vê para o futuro das nossas gerações, como é que vai ser? Eu fico vendo meu filho, minha filha que vai nascer, e eu fico pensando como é que vai ser daqui a 10 anos a vida deles, né? O que é importante? Eles saberem o pensamento processual, saberem a análise crítica. Portanto, tu vais estar empenhado em treinar os teus filhos nesses campos. Ou até mesmo entender como que eles podem ser mais virtuosos no dia a dia deles, na vida deles. Isso é fundamental. E que, naturalmente, isso vai acabar reverberando na vida profissional deles, né? Pois, claro, evidentemente. Que mudanças concretas é que tu viste nas equipas de engenharia causadas nas empresas que trabalhaste, não é? Ou trabalhas? Por causa da IA, houve mudanças nas equipas de engenharia? Muito, demais da conta. A gente pode pegar o próprio exemplo de um dos engenheiros da Anthropic. Ele já era gestor e tudo mais, e ele falou numa entrevista: eu não codava muito tempo, eu gastava o meu tempo muito mais gerenciando a equipe, porque eu não tinha tempo de conseguir sentar na frente do computador e fazer um código, porque toma tempo o processo de gerenciamento de equipe, né? Natural. Obviamente. E isso aí não substituiu, né? Eu acho que vai ser difícil ainda chegar nesse patamar.
Mas eu achei interessante como ele chega e realmente fala, eu consigo criar 30 modificações na plataforma por dia. Apesar de ter esse trabalho de gestão das pessoas. Porque ele conseguiu pegar um pouco do tempo que ele tinha, que ele não conseguia gerar o valor e o impacto que ele tinha antes, para conseguir fazer com que isso acontecesse de verdade. Ao mesmo tempo sem deixar de gerenciar as pessoas e a equipe, né? Sim, o problema é que às vezes você já não tem cabeça, digamos, para Exato. aquilo, mas depende da circunstância de cada um, não é? E eu acho que a gente pode ir até um pouco além, né? O desenvolvedor ele tem um conhecimento técnico sobre código, sobre estrutura, sobre arquitetura, que é fenomenal para o dia a dia. Não tem como a gente negar. Mas tem uma skill que muitos desenvolvedores durante todo o processo, né, todos esses últimos anos, deixou de lado, que era o conhecimento de produto, e aí vem da parte do gerar valor, gerar resultado, né? Eles estavam muito mais preocupados em conseguir fazer um código bem estruturado do que gerar valor para o cliente final com o que estava sendo gerado, né? E eu acho que isso muda muito no processo de engenharia também das pessoas, porque eles passam a ter que olhar de uma outra forma para o código. Muito mais com realmente a geração de valor do que realmente entregar um conjunto de linhas e lógicas escritas que não necessariamente estão resolvendo o problema do usuário final, né, de quem está utilizando a ferramenta. Pronto, o código em si já não diferencia produtos. Isso. Mas o que diferencia é a visão de produto, visão de produto, e do conhecimento do negócio também, não é? Exatamente. Eu vejo que é onde a gente está conseguindo ter maior diferenciação. O programador tem um conhecimento em mãos que é fenomenal, e desenvolvendo essa skill de negócio, né, e de visão de produto e tudo mais, eu acho que eles têm como se diferenciar e mudar a forma de trabalhar de uma forma estupenda, e gerando resultado também, né? Acho que foi importante. Engraçado, meus pais eles eram do ramo de informática. Eles trabalharam na época que o computador era uma parede inteira, né? E eles simplesmente escreviam um código, esperavam sair o resultado impresso para saber como é que foi todo o processo. E quando eu comecei a fazer a minha migração cada vez mais forte para o mundo, para o ramo de tecnologia, né, conversando com eles, falei, olha, o time hoje em dia, né, isso tem 5 anos atrás, hoje em dia na tecnologia a gente tem um time de produto e a gente tem um time de desenvolvedores, né? O time de produto entende o negócio, descreve qual é a feature, qual é a solução, e o desenvolvedor tem que ter a capacidade de transformar isso em código e no final na feature real. Só que isso tem gaps enormes, claro, né? Porque o que se lê... saber explicar bem. Exato. O que se lê, o que se explica numa reunião, o que se entende, às vezes você passava tudo, tinha visão na sua cabeça como produto, quando você recebia, você falava, eita, tá completamente diferente, porque ele entendeu completamente diferente do que a gente tinha pontuado. Aí vem, obviamente, os questionamentos de foi o quem escreveu, foi quem passou, foi quem entendeu. Mas isso acontece também com a inteligência artificial, não? Sim, mas é mais fácil da gente solucionar, porque a gente não chega depois de 2 semanas com o resultado. Sim, se fores por dentro, pelo menos podes dizer, explica-me o que é Exato. Que se percebeste bem. Exato. É como se você estivesse do lado do programador com ele falando, olha, cara, eu precisava disso, faz isso daí. Ele entrega um primeiro resultado e você vê, poxa, legal. Acho que veio de onde veio o conceito de MVP, né? Até mesmo o processo do Scrum, porque o Scrum ele vem realmente com essa ideia de em 15 dias, em um sprint de 15 dias, de uma semana, você tem que ter algum entregável de valor para o usuário. Esse foi o pensamento lá atrás, né? Então é sempre assim, ao invés de eu fazer um projeto de 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano para conseguir gerar um resultado, você tenta fazer em 2 semanas o mínimo produto viável para gerar esse resultado, né? Mas é isso, o mundo de programação ela muda por completo, e nas estruturas das empresas também. Dentro da TES hoje a gente tem muitos programadores, e eu acho que se vale esse processo no momento, principalmente, que estão sendo responsáveis para conseguir colocar features de forma escalável, arquiteturalmente, porém essas features são criadas pela equipe de produto.
que tem a visão de negócio e tem o seu programador do lado que você pede, pergunta e gera a feature, né, o resultado para o cliente final. Então, hoje na estrutura, hoje de negócio, que antes a gente falava que o produto passava a instrução de como era, o programador construía e o produto validava depois, hoje o produto constrói, valida, passa para o programador ver, tá, tudo bem, deixa eu aparar as arestas e conseguir fazer com que isso vá para a produção de verdade. Deixa eu conseguir fazer com que com toda essa estrutura ela consiga ser cada vez mais escalável. Eu acho que isso é um processo transitório, não acredito que essa forma de trabalho é uma forma de trabalho que vai se perdurar por muito tempo, porque é justamente como eu disse. Acho que os programadores que obtiverem essa skill de negócio, de produto e processual, ele vai conseguir se destacar frente a todo mundo. E aí, voltando àquilo que meus pais, quando eu conversei com meus pais sobre como funcionava, eles falam, poxa, a gente passou por uma transição contrária. A gente passou pelo momento em que a gente tinha essa pessoa de produto e a gente tinha de negócio, né, de produtos de negócio, e tinha o desenvolvedor, e aí a coisa foi evoluindo e se tornou o analista de sistemas que tinha a visão de negócio e tinha a visão de produto. E não tinha mais essa divisão. Então, quando eu contei para eles que hoje o mercado estava assim, eles falaram, nossa, então a gente transicionou de o que era para essa divisão para uma unidade e voltamos para a divisão de novo depois de um tempo. E agora a gente está voltando para essa unidade. Provavelmente, claro. Esse fluxo cíclico é muito interessante da gente ver nesse mundo de programação também. Né? Agora, se qualquer empresa pode gerar um código, o mesmo código, com uma ferramenta de inteligência artificial, onde é que fica a vantagem competitiva de uma startup da tecnologia? Sim. Eu acho que essa discussão para muito na visão do que a gente vê de startups de tecnologia no meio de SaaS, né? De Software as a Service, das plataformas de CRM, de ERP, todas as coisas que estão por trás disso. Né? Qualquer um hoje, né? Vou dar um exemplo, você pode criar, o próprio vendedor criou o CRM dele em casa, né? Codando sozinho, em que ele tem todos os contatos das pessoas que ele falou, que o agente dele. Não sei o que é o CRM, não sei se o público que assistir também vai perceber. Desculpe. Às vezes eu estou tão inserido com essas sopas de letrinhas que... Boa. CRM é o Customer Relationship Management, então basicamente é o software que você consegue fazer a gestão de todo o relacionamento com os stakeholders, com os fornecedores, com clientes e tudo mais, né? Isso é uma dor gigantesca. Você vê HubSpot, Salesforce, Pipedrive. Há muito software já específico para isso. Exato. E é sempre um problema adaptar esse software a empresas concretas. Exato. Aí você pega outras plataformas de gestão de tarefas, Trello, ClickUp. Você consegue criar o seu próprio gestor de tarefas em casa, no seu computador, sim, claro. né, hoje em dia. Então, realmente, hoje, no mundo de SaaS, é uma coisa que a gente está olhando e falando. O SaaS está indo em declínio. Né? O SaaS é esse programa que soluciona, que você consegue acessar na internet, né? Certo. E consegue gerenciar. Certo. Isso é uma pergunta que eu tinha para um pouquinho mais à frente, não é? Digo. Porque, quer dizer, segundo me parece, SaaS, SaaS, isso, não é? Exatamente. Software as a Service. Basicamente, consiste em software que existe na nuvem e que nós acedemos por uma password e portanto... Esse software, em geral, é pago por licença, por indivíduo, por posto de trabalho. Não é? Exato. E isso, a inteligência artificial parece estar a pôr um bocado em causa este modelo, não é? Exatamente. E curioso, a gente fez isso no ano passado. Queres pôr uma data de agentes a funcionar em vez de ser uma data de pessoas, não é? Portanto, rapidamente, portanto, um agente de inteligência artificial conta como um posto de trabalho ou não conta como um posto de trabalho, não é? Mas tu podes lançar milhares de agentes se quiseres, não é? Mas, sim. Embora seja só um, portanto isto cria certos problemas, não é? Sim. Quem é que paga, o que é que paga o quê? Sim, então é o que a gente viu hoje, o processamento de IA que a gente vê no mercado e toda a crise que a gente está tendo dos hardwares também, né? Para poder fazer com que a IA consiga
ser entregue, né? Então a gente fala de data centers, de todo mundo falando sobre NVIDIA crescendo pra caramba, AMD, grandes empresas de hardware que estão por trás para fazer com que toda essa quantidade de processamento que está acontecendo com o IA consiga acontecer, né? E isso custa muito. Isso tem um valor muito alto para ser pago. Mas o interessante hoje é que a gente consegue ver as entregas não pelo valor da pessoa utilizando o software, mas sim do quanto ela utiliza e qual é o impacto disso, né? Então a gente começa a falar, a gente sempre falou sobre ROI da IA. Qual é o ROI que eu tenho utilizando essa IA? Isso é difícil de falar, porque, por exemplo, eu criei um agente para fazer recrutamento dentro para TES, né, de pessoas para TES. Então, todo dia às 9 da manhã, às 6 da tarde, ele acorda, entra no meu LinkedIn, faz pesquisas, coloca as informações das pessoas dentro do meu Notion, com os dados, entra em contato com as pessoas, checa as minhas mensagens, minhas trocas de mensagem no LinkedIn e responde quem for necessário para conseguir fazer a triagem por ali. Qual é o ROI disso? Né? E porque isso custa. Cada processamento desse pode custar cerca de 50 cêntimos a $1, a $2. Custa a quem? Custa a inteligência artificial ou a empresa LinkedIn? A empresa que está pagando pela requisição, por esse processamento de tokens. Né, a empresa que paga ao LinkedIn? Não é LinkedIn. A gente está utilizando o Cloud Code, que acessa o LinkedIn para fazer esse processo. Por isso é que eu estou a perguntar. Quem é que paga a quem? A empresa paga ao processador de inteligência artificial, nesse caso. O Cloud Code. Okay. Exato. Para fazer essa tarefa, o agente, né? Ok, claro, não é? É quase como o salário do agente, sim, né? Sim, é bastante barato, por acaso, mas... Exato. Nesse caso é bastante barato e diversos outros também. Mas realmente a mesma analogia que a gente pode fazer para o empregador, né? O empregado. Então, quando a gente tem um funcionário que eu pago o salário dele, eu espero um retorno sobre esse salário, né, em termos de resultado. A gente faz a mesma coisa quando a gente está falando dos agentes de IA, né? E esse custo todo, né, e aí o que a gente estava tratando, né, é por processamento. Então, se um dia eu não ligar o meu computador e se a gente não trabalhar, eu não vou pagar por ele. Eu não vou pagar por ele fazer esse processo, né? Sim. Então essa dinâmica do mundo do custo, de como a gente vai utilizar os agentes e como que a gente vê realmente o custo do dia a dia, né? Ele está muito mais pelo resultado, né? Não necessariamente pelo resultado, porque no processo você perde muito construindo esse agente para ele performar bem, né? Claro. Ele fez muita besteira durante um tempo e eu acompanhando ele fazendo até ele ficar realmente mais autônomo, né? Ainda assim, às vezes a gente tem que olhar, ele manda uma mensagem no LinkedIn que não deveria mandar, e a gente faz os ajustes nas instruções do agente, né? Mas de toda forma, isso é a mesma coisa que poderia acontecer com uma pessoa. Então, hoje, assim, a gente vê, faz analogia lá para os softwares de CRM, de SaaS e tudo mais. Hoje a gente sempre viu, né, durante todo o processo, que quando você comprava uma licença, e uma licença com quantas pessoas para utilizar a ferramenta, né? Então, você paga $20 por pessoa para acessar a ferramenta. E até hoje na TES mesmo, foi ano passado, a gente fez essa virada. A gente falou, a gente tinha um sistema por seats, né, por usuários dentro da plataforma. A gente falou, acho que pouco importa se tem um usuário aqui usando ou não usando. Eu quero que esteja a empresa inteira com a possibilidade de usar. E quem utilizar certamente pode gerar o ROI necessário. Obviamente que para a gente pode gerar um custo a mais de infraestrutura para conseguir sustentar, ter tanta gente habilitada de estar dentro da plataforma, mas é um risco que a gente deseja correr mesmo. Mas com realmente o olhar de eu quero precificar o acesso ou eu quero precificar o resultado, o uso, né? Então, eu acho que essa é a visão que a gente começa a ter de diferente no mundo em relação ao custo dos agentes e como utilizar isso de verdade. Isso dos custos é uma coisa que me parece bastante séria, porque neste momento existem bastantes ferramentas de inteligência artificial, embora algumas que são predominantes e são mais usadas e conhecidas, mas todos sabemos que há um investimento gigantesco destas empresas em hardware, neste caso, nos data centers e coisas desse estilo.
é um custo brutal, não é? E que seguramente os 20 euros que pago por mês para ter acesso a uma delas não vão pagar isso no curto prazo, não é? Parece-me que há um risco, digamos, de a certa altura eles porem um preço mais realista relativamente, ou seja, que inclua não só o gasto em si de eletricidade e de manutenção, mas também o investimento, que também tem que ser coberto, obviamente, não é? E se isto ficar com um preço real, digamos, pode ser uma coisa bastante pouco acessível à generalidade das pessoas, inclusive, se calhar, das empresas. Sim. Não é? O impacto que isto pode ter agora que a gente está todo lançado, não é? De repente ter uma travagem por causa dos custos, o que é que achas que isto pode acontecer? Pensaste nisto alguma vez? Sim. Direto, até mesmo em parte, se a gente for pensar em investimento, né, se fala muito da bolha da IA, né, que pode explodir a qualquer momento, que muita gente, como a gente teve a bolha do .com, que é bem diferente na minha visão, mas porque a bolha do .com eram empresas na internet que não geravam nada de receita, mas estavam na internet e por isso elas valiam milhões, né? Pois. Bem, acontece bastante isso agora. Há muitas empresas que não geram nada de receita também, não é? Sim. É que no .com não era receita zero praticamente mesmo, né? Pois. Era só mais conteúdo, era mais estar na internet tentando resolver alguma solução. Mas existe uma discussão, acho que ninguém consegue prever exatamente o futuro. Acho que poucas pessoas têm essa capacidade para conseguir prever isso. Mas sim é um ponto que a gente tem que olhar a todo momento, né? A crise energética que a gente pode passar, se a gente olhar o próprio Google, as grandes empresas de AI, OpenAI, Microsoft e tudo mais, eles vêm investindo no setor de energia, né? E muita gente está olhando para a energia nuclear, até mesmo como um caminho para solucionar boa parte dessa dor hoje, né? Assim, a gente pode sofrer no futuro, mas eu não consigo enxergar que a IA é algo que vai voltar atrás e que não vai existir, assim como a gente vai se reinventar de como a gente vai utilizar essa ferramenta e tentar encontrar a forma de ter um retorno sobre esse investimento, né? Assim, quer dizer, uma vez treinado o modelo, quer dizer, tu agora podes copiar o modelo para o teu computador e funcionar nele, não é? Quer Exato. dizer, se calhar com mais limitações do que se usares um desses data centers, não é? Mas cada vez mais a gente está vendo modelos pequenos, né? A gente fala, tem os LLMs e tem os SLMs, né? Então os Small Language Models, né? Cada vez mais eles estão sendo cada vez mais inteligentes também, né? É curioso da gente pensar. Obviamente, não é um Large Language Model, mas para diversos processos você consegue gerar valor e gerar impacto com um modelo mais barato, que às vezes pode rodar no seu computador, que pode rodar ou então num Mac Mini, vamos dizer assim, né? Que é um produto caro, mas não chega perto de dos produtos de um data center, evidentemente, para processar toda aquela quantidade de dados, né? Mas sim, hoje muitas empresas como a OpenAI, como a Anthropic, elas são subsidiadas, eu vejo dessa forma, dando maior poder para o usuário, né? Maior potencial por um preço menor. No final eles estão tendo certamente algum prejuízo dentro disso aí, para acelerar a adoção, né, da ferramenta e para acelerar esse processo. Pode explodir uma bolha? Pode, sem dúvida alguma, porque vai depender das decisões humanas aí no meio disso, né? É muito provável que algumas das empresas vão à falência, não é? Sim. Embora aqueles que têm muitos utilizadores, apesar de tudo, têm uma grande probabilidade de sobreviver, acho, assim pelo histórico, não é? Agora, voltando à TESS AI, não é? Claro. Portanto, ela nasceu como Pareto e evoluiu para uma plataforma de Workforce AI, é isto? Exatamente. Não é? Como é que tu explicas os produtos desta empresa? O que é que elas fazem? Eu acho que explica melhor isso um pouco. Claro. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui sobre a nova forma de trabalho, né? O que a gente está construindo é uma forma humana de você conseguir trabalhar com os agentes. Então, uma forma humana de conseguir trabalhar com os agentes. Exato, e lidar com eles. Como é que isso... Ok, como é que isso faz? Beleza. A ideia é que você consiga construir os seus próprios agentes,
lidar com eles, conversar com eles de uma forma... Assim, não necessariamente ele vai te responder de forma humana, mas é como a gente lida com eles no seu dia a dia. Então, o que a gente está construindo é toda uma estrutura em que você consegue ter os seus agentes como a sua equipe, e até mesmo o estagiário pode ter a sua própria equipe de agentes para trabalhar com você, né? E essa pessoa ela passa a gerenciar esse grupo de agentes para conseguir gerar o resultado final. Então, você tem um desafio, você tem uma tarefa, você direciona isso para esses agentes para eles conseguirem atuar por você. Eu posso criar um agente usando o Cloud Code, por exemplo, Sim. não é? Qual é a diferença entre criar no Cloud Code ou usar o vosso software? Há alguma diferença? Muita gente vai te dizer que não sabe como utilizar o Cloud Code. Utilizar o Cloud Code com o CLI é mais difícil ainda, né? Com certeza, mas como com estas ferramentas LLM, a pessoa consegue ir aprendendo. Sim, sem dúvida. Eu também não sabia até, olha, explica como é que se faz, faz-me isto. Sim, já está. Mas ao mesmo tempo eu acho que vendo o mercado, entendendo como é que ele vem evoluindo, a dinâmica em que o Claude ele está fazendo, né? Ele está resolvendo alguns problemas, sem dúvida alguma, mas não sei se você já teve uma experiência de criar um agente dentro do Claude. Até para mim, eu olho e falo, cara, não é algo tão simplório da gente conseguir. Já criei um agente. Sim, sem dúvida. Não é algo tão simplório quanto... E não foi complicado, é? Mas não, ainda assim, quando você coloca diversas camadas de harness, né, que você precisa para esse agente, diversos guardrails, né, para que você possa fazer com que ele atue da melhor forma. Aquilo é um processo iterativo sempre. Exato, exato. A nossa ideia é conseguir reduzir esse custo de utilizar os agentes, de criar os seus agentes. Então, já com diversos templates para os processos do dia a dia das empresas. E também com recursos que hoje o Cloud tem uma certa dificuldade de conseguir fazer com que os agentes tenham, de forma extremamente simples, uma memória persistente, ou seja, tudo que ele trabalha durante o dia a dia, ele consiga ter uma área em que ele está super treinado para que ele coloque os aprendizados dele e numa próxima rodagem ele conseguir olhar para esses resultados e falar, poxa, entendi, tá, isso daqui eu não posso mais repetir porque eu errei. Mas há formas de fazer, aliás, eu faço isso, mando-o fazer, crio uma memória sobre isto, que é para ele não ter que voltar a... Exato, exato. E algumas instruções claras, olha, nunca faças isto. Exato. Mas isso também não está só na camada humana, né? O agente conseguir ter toda a estrutura por trás para conseguir fazer isso de forma autônoma também é um ponto de diferença, né? Todo o aprendizado. É como se ele preenchesse o seu próprio diário de como foram os aprendizados dele, como é que foram as tarefas, o que ele viu, se teve algum diferencial. Mas vocês fazem essa gravação automática, não é? Sim, tem múltiplos agentes. Pedir para isso. Exato, tem múltiplos agentes que eles estão olhando. Em que é mais fácil falar com essas... Vocês falam... Quer dizer, a interação com o utilizador, em que é mais fácil? Todo o processo de entrega, né? Acho que o mercado ele vem mostrando que os SaaS eles vêm decaindo, né? Mas de toda forma todo mundo ainda continua utilizando os SaaS. Mas cada vez mais você ter uma experiência diferente para o usuário, para ele conseguir utilizar da melhor forma. Reduz esse impacto e faz com que a coisa seja mais simples. Você já trabalha com informática, já tem essa profunda... Você não é o cara... mais facilidade, não é? Com certeza. Exato. Se eu dou na mão de uma pessoa que trabalha no RH, que trabalha no marketing em alguns cenários, eles vão ter mais dificuldade do que você, por exemplo, em conseguir construir isso de uma forma mais estrutural, né? Até mesmo pelas skills. Quando você pensa numa pessoa que está na área de people, na área de RH, ela é uma pessoa muito mais relacional, muito menos mão na massa para pegar e conseguir construir em código, né? Curioso, minha esposa, ela é engenheira de produção, né? Engenheira... como é que eu posso dizer aqui em Portugal? De engenheira de produção, podes dizer. Então, ela é engenheira de produção e ela trabalha com RH. E o grande diferencial dela durante todo o processo em que ela viveu, né, trabalhando com isso, não foram as skills apenas de relacionamento, mas as skills que ela tinha de lógica mesmo, que ela aprendeu durante todo o processo da universidade dela, né?
Mas isso não é uma realidade para muitos. Normalmente você vai contratar psicólogos que têm capacidade de empatia para conseguir identificar e conversar com uma pessoa, extrair as melhores informações sobre se ela é capaz ou não de fazer o processo, do que assumir um cargo, né? Do que necessariamente alguém que tenha o pensamento lógico. E eu estou falando isso tudo porque a Ana, minha esposa, ela consegue se desenvolver muito bem na parte de pensamento lógico, criar seus agentes e desenvolver tudo isso. Mas no momento que ela botou na mão de outras pessoas que não tem essa experiência, não tem essa expertise, tiveram imensa dificuldade para conseguir fazer acontecer. Então, e os produtos da tua empresa resolvem isso? A ideia é essa, que a gente conseguir fazer com que essa abstração seja mais acessível e que você consiga ter resultados muito mais rápidos para você construir. Vocês conseguem isso? Tem muito pensamento de UX mesmo no trabalho e tirar toda a carga de você falar, guarda isso na memória, em ter agentes por trás que estão analisando o trabalho de outros agentes e guardando em memórias persistentes todos os dias, entende? Aí um autocontrole de agentes uns com os outros. Exato, exatamente. Então, tem toda uma estrutura de memórias que a gente está construindo que muitos falam de second brain, né? É como se você tivesse o segundo cérebro ali trabalhando. Então, e aí o que a gente fala do harness, né? É mais do que apenas a interface, mas o que roda por trás para fazer com que você tenha aquela experiência que você fala, nossa, que maravilha, né? Eu mandei e simplesmente ele acertou, e ele passa a acertar todo o tempo, mas por trás tem toda uma lógica e uma inteligência para isso acontecer. Se acertar todo o tempo é um sonho. Exatamente. Mas é curioso quando você usa, por exemplo, o ChatGPT, o Perplexity, ou até mesmo o Claude na interface sem ser o Cloud Code, né? Porque o Cloud Code tem uma interface de harness forte ali dentro. Quando você usa para codar, por exemplo, você fala, nossa, tá, tudo bem, ele gerou o código aqui, mas tem falhas, poxa, ou ele foi para um caminho muito, muito esquisito. E quando você utiliza outras plataformas de agentes, como por exemplo o Cloud Code, como por exemplo o Codex da OpenAI, como por exemplo o Cursor, Lovable, entre outros, existe toda essa camada de múltiplos agentes por trás para fazer esse processo acontecer. Mas muito focado em código também, principalmente. Sim. A gente quer expandir isso para todos os outros mercados, principalmente, né? Conseguir fazer com que a pessoa de RH consiga ter a facilidade de automatizar boa parte do trabalho manual dela para conseguir olhar e falar, cara, eu vou conseguir extrair o melhor das pessoas em torno de mim, né? Do marketing a mesma coisa, entender o mercado e ter um bom caminho de estruturação, de oportunidade de fazer com que a empresa seja viral, algo do tipo, né? O problema das memórias é que às vezes pode ter memórias erradas, não é? Também. Isso é preciso corrigir de vez em quando, porque... Enfim, olha, se tu tivesse que dar um conselho a um jovem que está agora a escolher ir para a programação, informática ou assim, ou que esteja a estudar gestão de negócios, que conselho é que tu lhe darias? Olha, eu ampliaria para qualquer profissão. Eu não daria um conselho apenas para esses ramos, mas eu falaria em estuda e entende como a IA está mudando no dia a dia e mete a mão na massa. E para quem pode, para quem consegue contratar uma ferramenta por conta própria, não esperar, e quem está no mercado de trabalho, não esperar que a empresa contrate por você, né, para você poder utilizar, eu recomendaria. Então, quem puder utilizar, contratar por conta própria para conseguir automatizar as suas próprias tarefas. Ter uma conta ter uma conta própria para utilizar do Cloud ou do OpenAI ou coisa parecida, não é? Exatamente. Portanto, pagar os 20 euros por mês, que não é um bocado, não é? É um bocado. E às vezes não vai ser suficiente quando você chega num patamar mais elevado. Eu tenho medo de passar esse patamar. Exato. Porque aí são 200 euros por mês. Exatamente. É 10 vezes mais. Exato. Não é? Agora, por outro lado, quer dizer, eu também percebo que a vantagem competitiva é muito grande. Portanto, a pessoa não pode fazer de conta, olhar para o lado, subir para o lado, como se costuma dizer, porque senão somos nós os prejudicados, não é? Poupamos uns trocos agora, mas podemos lixar muita coisa para a frente. Eu acho que esse é o grande conselho que eu posso passar para os seus ouvintes aí, e quem está nesse processo, realmente
estude sobre AI, não importa a área que você esteja, porque certamente você, com o seu conhecimento específico da tua área, consegue encontrar oportunidades que nem os programadores vão conseguir encontrar, né? Claro. Então, uma pessoa... Eu só consegui fazer o processo, confessar a vocês, eu só consegui fazer o processo de recrutamento com a agente que eu construí depois de conversar muito com a minha esposa de como ela fazia o processo dela. Porque eu não sabia recrutar, nunca fui um headhunter para fazer tudo isso acontecer. Né? Então, quem tem esse conhecimento, essa especialidade em alguma coisa, tem um diferencial para conseguir construir agentes cada vez mais potentes do que uma pessoa normal que não é da área. Né? É o mesmo se aplica para o código. Né? O vendedor que vai começar a codar necessariamente não vai codar tão bem quanto um desenvolvedor. Sim, em princípio. Okay, muito obrigado, Pedro. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado. Até à próxima, então.